turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que você esteja aproveitando essas aulas, não apenas as aulas de Química, mas dos outros componentes, das outras disciplinas, dos outros colegas. Ok, turma? E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha. Para quê? Para você fazer suas devidas anotações. E, turminha, sempre que for possível, faça um print da tela para você fazer suas devidas anotações, transpor essas informações para o seu caderno e continuar os seus estudos. Show de bola? Então, vem comigo. Ó, nós estamos numa série de aulas, de vídeos relacionados ao terceiro ano do ensino médio, ao terceirão, a vocês que estão se preparando para o Enem, para a prova da UEMA, para os devidos vestibulares. Ok, turma? E, dentre os conteúdos do terceiro ano, temos um conteúdo que é, assim, muito importante na área da Química, que praticamente você vai encontrar uma ou duas questões relacionadas à isomeria. E dentro da isomeria, nós já trabalhamos o conceito de isomeria, a isomeria plana, a isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans. Agora nós vamos iniciar a isomeria espacial do tipo óptica. Então, olha só aqui na tela. Então, nós vamos falar sobre a polarização da luz, conceito de simetria e o carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico. Então, nós vamos iniciar o estudo da isomeria óptica. Show de bola? Então, acompanhe comigo, turma. Ó, isomeria óptica. Então, isomeria óptica, esse termo óptica, ele vai estar relacionado com luz. Então, dentro da isomeria óptica, a luz ela vai ter uma significância, uma importância. Falando de luz, então nós temos a luz natural, que é a luz não polarizada, tudo bem? Ó, a isomeria óptica ela está associada ao comportamento da substância a um feixe de luz polarizada. Então, nós temos a luz polarizada e nós temos a luz não polarizada. Turma, assim, começando, o nosso dia a dia, a luz que a gente conhece é a luz não polarizada, a luz natural. Eu trouxe aqui a imagem dessa lâmpada, explicando, querendo mostrar para você o seguinte, ó, na luz natural, eu vou ter feixes de luz indo em todas as direções. Por isso que no seu quarto, a lâmpada está bem no centro, está bem lá no teto, está bem no centro do seu quarto. Porque dessa forma, a luz ela vai se propagar em todas as direções e todo o ambiente vai estar iluminado. Show de bola? Bom, mas existe um tipo de luz que vai vibrar numa única direção. E aí essa luz é a luz polarizada. Então, a luz não polarizada, a luz natural, vibra em todas as direções, mas a partir do momento que essa luz passar por um polarizador, ela vai vibrar numa única direção. Show? Bom, a luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano, denominado plano de polarização. Essa propriedade é característica de várias substâncias, tanto naturais quanto sintéticas, que são denominadas polarizadores, que vai modificar, deixar a luz natural em luz polarizada. Então, olha só, e um aparelho que transforma essa luz natural em luz polarizada é o aparelho chamado polarímetro. Agora, olha só, observe aqui na tela. Então, a luz polarizada ela pode passar por uma substância e não sofrer, turma, nenhum desvio. Nenhum desvio. A substância que não desvia a luz polarizada, eu vou chamar de substância opticamente inativa. Quer dizer que ela não desvia a luz polarizada. Agora, se essa luz polarizada passar por uma substância e sofrer um desvio, eu vou chamar de substância opticamente ativa. E aí nós podemos ter, turma, um desvio para a direita ou um desvio para a esquerda.
que no aparelho seria, a gente iria identificar pelo sinal de mais direita ou menos esquerda. A substância que desvia a luz polarizada para a direita, vou chamar de destrógera. Destrógera. Acompanha aqui na tela, tem um nomezinho, tá bom? A substância que desvia a luz polarizada para a esquerda, ela é chamada de levógera, certo? Levógera. Então, nós temos substância destrógera, que desvia a luz polarizada para a direita, e substância levógera. Essas duas, elas são opticamente ativas. Por quê? Porque desvia a luz polarizada. Show, turma! Bom, agora nós vamos trabalhar o conceito de simetria. Eu preciso ter esse domínio também para compreender a isomeria óptica. Então, a diferença entre substâncias de mesma fórmula molecular, mas com atividades ópticas diferentes. Nós vamos chamar de isômeros ópticos. Então, são substâncias com a mesma fórmula molecular, mas com atividades ópticas diferentes, ou seja, desviar para a direita e desviar para a esquerda. A condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica é que a substância seja uma substância assimétrica. Assimétrica, certo? Assimétrica quer dizer que se eu dividir ela em duas partes, tivermos um plano de simetria, uma linha que vai dividir a molécula em duas partes. Essas duas partes, elas não são iguais, estão assimétricas, porque se forem iguais, seriam simétricas. Então, para a ocorrência de isomeria óptica, eu preciso que a molécula seja assimétrica. Turma, é a estrutura que aparece aqui na tela para vocês. Printem a tela. Printaram? Bom, em casa, passa essa estrutura para o seu caderno e tenta dividir ela em duas partes e veja se essas partes são iguais ou diferentes. Se forem iguais, quer dizer que a substância ela é simétrica. Se as partes forem diferentes, assimétricas, ok? Bom, estamos falando de simetria. Olha só, se pegarmos uma bola, um quadrado, até mesmo a cadeira como essa que aparece para vocês, e dividirmos ao meio, nós vamos chegar em resultados iguais. As duas partes geradas, elas são iguais. Então, o que a gente pode dizer? Que essas estruturas, esses objetos, são objetos simétricos. Show? Agora, a mão. A mão, ela não é simétrica. O sapato, o seu tênis, não é simétrico, porque existe um para o pé direito, outro para o pé esquerdo. Se você colocar o sapato direito no pé esquerdo, vai gerar um incômodo. Olha essa cadeira aqui, a cadeira de braço, que você tem aí na sua escola. Se você dividir ela em duas partes, dividir ao meio, você não vai ter lados iguais. Então, a mão, o sapato, essa cadeira com braço, são objetos, o que? Sem plano de simetria, são objetos assimétricos. Bom, um outro termo que a gente precisa dominar, turma, imagem especular. Especular de espelho. Imagem especular é o termo que usaremos para nos referir à imagem de um objeto no espelho. Assim, como você pode perceber, objetos contendo pelo menos um plano de simetria produzem uma imagem especular igual a eles. E o mesmo não acontece com objetos que não possuem plano de simetria. Se o objeto não possui plano de simetria, então as imagens especulares elas não vão ser iguais. Dito isso, nós vamos agora entrar propriamente na isomeria óptica. E a condição para termos a isomeria óptica está relacionada com esse termo, carbono quiral ou carbono assimétrico. O caso mais importante de assimetria molecular. Então, a molécula para ter isomeria óptica ela tem que ser assimétrica. Aí, o caso mais importante de assimetria molecular ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico ou quiral. Esse termo quiral é do grego e quer dizer mão,
Porque a mão direita é a imagem especular da mão esquerda. As nossas mãos, elas não são sobreponíveis. Se você colocar a mão direita sobre a mão esquerda, não encaixa. Não encaixa. Então, isso quer dizer que são imagens especulares, ou seja, são estruturas assimétricas. Então, daí vem o termo quiral. Carbono quiral ou carbono assimétrico. Para que um átomo de carbono seja assimétrico, ele deve apresentar 4 grupos ligantes diferentes entre si. Olha só, turma, 4 grupos ligantes diferentes entre si. Na forma estrutural, o carbono quiral ele vai ser indicado por um asterisco. Então, toda vez que na sua questão, né, ou no seu livro, na sua questão, na estrutura orgânica aparecer um carbono com um asterisco, o autor do livro, o autor da questão, está te indicando que aquele carbono é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Turma, o carbono quiral ou carbono assimétrico, né? Então, espacialmente, nós podemos representá-lo por meio de um tetraedro. Então, tetraedro, essa figura aqui, no centro carbono e os 4 grupos ligantes diferentes. A presença de um carbono quiral em uma molécula garante a existência de 2 estruturas não sobreponíveis, que correspondem a 2 substâncias denominadas isômeros ópticos. Esses isômeros têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, de mesmo ângulo, mas em sentidos opostos, e são denominados opticamente ativos. Então, a presença do carbono quiral, carbono assimétrico, então vai gerar 2 compostos de mesma forma molecular, só que vai apresentar comportamento diferente relacionado ao desvio da luz polarizada. Um vai desviar para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. Eles vão se chamar de isômeros ópticos ativos, porque conseguem desviar a luz polarizada. Show? Vamos continuar aqui. E aí eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma substância que apresenta uma atividade óptica, o ácido lático, presente no leite. Ok? Então, a estrutura do ácido lático é essa aqui que aparece para vocês. E aí nós vamos identificar que esse carbono do meio, ele vai ter 4 ligantes diferentes. Ó, o grupo hidroxila na parte de cima, o hidrogênio na parte de baixo, um grupo metil à esquerda e um grupo carboxila, esse C-OOH, aqui à direita. Então, esse carbono ele apresenta 4 ligantes diferentes. Então, nós podemos afirmar que ele é um carbono quiral, certo? Ou carbono assimétrico. Então, eu também quis representar esse ácido lático usando um modelo de bolas. Nós vamos ter essa figura aqui embaixo, tudo bem? Observe que se essa estrutura for colocada em frente ao espelho, né, eu vou ter sua imagem especular. E essa imagem especular é não sobreponível. Olha só, se pegarmos e tentarmos encaixar, botar uma em cima da outra, não haverá o encaixe. Por quê? Porque são imagens especulares. Ou seja, são substâncias assimétricas. E elas só são assimétricas, turma, reforçando mais uma vez, elas só são assimétricas devido à presença do carbono quiral, do carbono assimétrico. Tudo bem? Olha só, esse ácido lático, que tem um carbono quiral, ele vai ter 2 substâncias opticamente ativas, vai ter 2 isômeros. Eles vão apresentar a mesma forma molecular, mas também eles vão apresentar propriedades semelhantes, só excluindo uma, que é a capacidade de desviar a luz. Um vai desviar para a direita e outro vai desviar para a esquerda. Então, utilizando um polarímetro, acompanha aqui na tela, tá? Utilizando um polarímetro, verificou-se que ambos os isômeros provocam o mesmo desvio angular, só que em sentidos opostos. O isômero que produz o desvio para a direita é denominado isômero destrógeno, ou apenas D, enquanto o outro que provoca o desvio para a esquerda é denominado isômero levógeno,
que pode ser representado apenas pela letra L. Destrógeno, ou D, desvia para a direita. Levógeno, ou L, desvia para a esquerda. Olha só, essa tabela, nós temos aqui o ponto de fusão, são iguais o ponto de fusão, a densidade também, o mesmo valor. Ka é a constante de acidez, né? Já que a substância é um ácido, né? É o ácido lático, a constante de acidez, ó, os valores são iguais. O que muda entre eles, ó, o ângulo. Um desvia para a direita, né, que é o sinal positivo, e o outro vai desviar para a esquerda, o sinal negativo. Dois isômeros opticamente ativos, né, destrógeno e levógeno, D e L, que apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos, ou enantiomorfos, ou enantiômeros. São todas palavras, são todos sinônimos. Antípodas ópticos, enantiomorfos, enantiômeros. E a sua mistura, ó, presta atenção, turma. E a mistura em quantidades equimolares, né, ou seja, quantidades iguais, resulta em uma mistura opticamente inativa, denominada mistura racêmica, ou apenas R, tá? Ou apenas R. Eu posso chamar de mistura racêmica, R, ou com essa expressão DL, né? Quer dizer que nós temos a mistura do destrógeno com o levógeno. Então, turma, ó, importante agora, preste atenção. O ácido lático, ele apresenta um carbono quiral, apenas um carbono quiral. Turma, toda vez, preste atenção, turma, toda vez que tivermos apenas um carbono quiral, olha só, eu vou ter um destrógeno e vou ter um levógeno, certo? O destrógeno e o levógeno são isômeros opticamente ativos, IOA, isômeros opticamente ativos. A mistura em quantidades iguais do destrógeno com o levógeno vai gerar uma mistura racêmica, e a mistura racêmica ela é opticamente inativa, IOI. Ou seja, a mistura racêmica ela não vai desviar a luz polarizada. Show de bola? E só para fechar, tem aqui, eu trouxe para vocês, ó, 4 estruturas. E observem que para uns nós identificamos o carbono quiral e em outras estruturas nós não temos o carbono quiral, certo? Então nós temos estruturas que vão apresentar atividade óptica e estruturas que não vão apresentar atividade óptica. A atividade óptica, turma, ela está relacionada com a presença ou não do carbono quiral. Então, essa primeira estrutura, eu tenho um carbono quiral, um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, essa primeira estrutura, ela vai apresentar atividade óptica. Já a próxima, ó, nós não temos carbono quiral. Então, essa estrutura aqui, que aparece na tela para vocês, ela não vai desviar a luz polarizada. A luz polarizada vai passar por ela e não vai sofrer desvio. E nem, olha só, essa estrutura. Por que nós não temos carbono quiral? Porque nenhum dos carbonos que aparece na estrutura tem 4 ligantes diferentes. Show? E já na próxima estrutura, nós temos a presença de um carbono quiral. Um carbono quiral vai gerar um destrógeno, um levógeno e uma mistura racêmica. Turma, show de bola, obrigado e até a próxima.